Meninos, olá meninas, começando mais uma aulinha de matemática para a Escola Estadual Edmundo Rocha, primeiros anos. Vamos aqui então na aula de hoje ver as consequências da definição dos logaritmos. Para fazer essas consequências, nós vamos precisar da primeira definição que a gente viu na semana passada. A definição de logaritmo fala para nós que o log de b na base a é igual ao número x. Por quê? Porque eu pego o a e elevo a x para encontrar o b. Então, a partir disso aqui, nós vimos que o logaritmo nada mais é do que um expoente que eu coloco no a para encontrar o b. Portanto, eu faço um círculo andando aqui no sentido anti-horário. É o a elevado a x para ser igual a b. Para isso, o meu a tem que ser maior do que zero e tem que ser diferente de 1. Ou seja, essa base a, ela jamais vai ser negativa e ela jamais vai ser igual a 1. Ela pode ser decimal, porém ela não pode ser negativa e ela também não pode ser igual a 1. Já o logaritmando b, ele tem que ser sempre positivo, tem que ser sempre maior do que zero. Então, a partir disso aqui, a gente vai ver agora as consequências que eu estou falando para vocês. A primeira consequência é a seguinte: o logaritmo de 1 em qualquer base. O logaritmo de 1 em qualquer base, nós vamos escrever como sendo log de 1 na base A, o resultado vai dar zero. Então, o resultado é sempre igual a zero, não importa a base. Tá? Se eu tenho logaritmando igual a 1, o resultado sempre vai ser igual a zero. Por que que isso acontece? Isso acontece porque toda potência elevada a zero é igual a 1. E se eu aplicar a definição de logaritmo, eu teria o a elevado ao número desconhecido x seria igual a 1. E a única forma que nós temos de um número que é uma potência ser igual a 1 é o expoente dessa potência ser igual a zero, certo? Então, por isso, sempre que eu tenho um logaritmo de 1 em qualquer base, o resultado sempre vai ser igual a zero. Por exemplo, se eu tenho aqui log de 1 na base 2, resultado vai dar zero. Você não precisa calcular isso. Se você tem log de 1 na base 8, resultado também vai dar zero. Agora, nós vamos para o logaritmo de um número na base igual a esse número. Se eu tenho aqui o logaritmo de um número na base igual a esse número, o resultado é sempre igual a 1. Ou seja, se o logaritmando é igual à base, o resultado vai ser sempre igual a 1. Por exemplo, se eu tenho log de a na base a, o resultado é 1. Por que que isso acontece? Porque toda potência elevada a 1 é igual à própria base. Então, se eu tenho a elevado a 1, o resultado vai ser o próprio a. Exemplo, se eu tenho aqui log de 5 na base 5, resultado vai dar 1. Se eu tenho log de 7 na base 7, resultado vai dar 1. Então, sempre que a base for igual ao logaritmando, resultado vai dar 1, não precisa se preocupar, ok? Logaritmo de uma potência em uma base igual à base da potência. O resultado é sempre o expoente do logaritmando. Olha só que interessante, gente. Se eu tenho aqui o log de a elevado a m na base a, o resultado vai ser igual a m. Então, se eu tenho aqui um logaritmo, onde o logaritmando é uma potência, e a base da potência é igual à base do logaritmo, o resultado vai ser o expoente. Por que que isso acontece, gente? Porque se eu tenho a elevado a m igual a elevado a n, né? O que acontece? Se as bases são iguais, os expoentes também têm que ser igual. Então, nesse caso, base é igual a base, então, por definição, o expoente é igual ao expoente. É a lei da igualdade, né, gente? Tudo que tem do lado esquerdo tem que ser igual ao que está do lado direito, certo? Exemplo, se eu tenho aqui 4 elevado a 5 na base 4, resultado vai dar 5. Se eu tenho log de 10 elevado a quarto, ou a quarta potência, na base 10, resultado também vai dar 4. Observa que quando não tem nada aqui, a base é 10. Então, log de 10 elevado à quarta potência, ou log de 10 elevado a 4 na base 10, resultado vai dar então 4. Seguindo aqui,
Nós temos base elevado a um logaritmo de mesma base. Essa aqui é bastante interessante, gente. O resultado é o logaritmando. Como que isso vai funcionar, gente? Olha só, se eu tenho A elevado a log de B na base A, o resultado vai ser B. Observa aqui que esse B é o logaritmando do expoente, que também é um logaritmo, ó. Então, se essa base é igual a essa base, eu posso cancelar as duas bases e o resultado vai ser B. Por que que isso acontece? Bom, para explicar isso, vai dar um pouquinho mais de trabalho. Vejamos, eu posso fazer o seguinte. Se eu tenho o log de B na base A, eu posso dizer então que o log de B na base A é igual ao A elevado a x. E isso vai ser igual a B. Eu estou fazendo o quê? Eu estou fazendo a definição de logaritmo, né? Logaritmo é o expoente que você coloca na base A para encontrar o valor do B. Então ficaria log de B na base A é igual a x. Então A elevado a x é igual a B, certo? Seguindo, eu posso fazer o seguinte, eu posso lembrar vocês desse detalhe aqui, ó, que o log de B na base A é igual a B, certo? Uai, Juarez, por quê? Uai, você falou assim aqui embaixo que o log de B na base A é igual a x, certo? Então, se você pegar A elevado a x, vai ser igual a B. Ou seja, o log de B na base A é igual a B. Depois, eu posso fazer o quê? Eu posso pegar essa base que está aqui e substituir. Eu vou substituir quem? Vou substituir o expoente. O expoente é o log de B na base A, que é igual a elevado a x. Então, fazendo isso, eu teria A, eu vou tirar esse log de B na base A e vou substituir pelo A elevado a x. Isso vai ser igual a B. Agora, presta atenção. Você está falando que A elevado a x é igual a B. Não se esqueça que esse A elevado a x, na verdade, é quem? É o seu B, tá? Então, nós teríamos aqui, ó, A elevado a B igual a B, porque esse A elevado a x é o B. Então, nós teríamos aqui, ó, fazendo uma substituição, nós teremos ainda A elevado a B é igual ao log de B na base A. Eu estou substituindo esse Bzinho aqui pelo valor dele. Gente, isso é muito simples de você observar. Se você fala que log de B na base A é igual a B, então o B também é igual a elevado a log de B na base A. Então, substituindo esse B por esse valor que está aqui, eu tenho A elevado a B igual a elevado a log de B na base A. Então, ó, se as bases são iguais, então os expoentes têm que ser iguais. Então, esse B tem que ser igual a esse B aqui. Então, isso é a demonstração desse logaritmo. Eu sei que é um pouquinho complicado de você entender com letras, mas vamos ver aqui um exemplo numérico. Vamos supor aqui que eu tenho um log de 16 na base 4 na base 4. Esse resultado, por definição, é 16. Olha só, o resultado é o logaritmando. Então, tem que dar 16. Vamos fazer o seguinte, vamos calcular o log de 16 na base 4. Utilizando a definição, ficaria log de 16 na base 4 é igual a x. Então, eu teria 4 elevado a x é igual a 16. Fatorando 16, vai dar então 4 elevado ao quadrado. Então, ficaria 4 elevado a x igual a 4 elevado ao quadrado. Como as bases são iguais, significa então que o x tem que ser igual a 2. Então, substituindo, nós teríamos então 4 elevado a 2 igual a 16. Quem que eu estou substituindo? Estou substituindo o log de 16 na base 4, que deu quanto? Deu 2. Então, ficou 4 elevado a 2 igual a 16. 4 elevado ao quadrado é 16. Então, 16 é igual a 16. Então, essa demonstração do seu lado direito é igualzinho à demonstração do lado esquerdo. Porém, com números, talvez fique um pouco mais fácil para vocês visualizarem isso, tá bom? Então, nós temos aqui
que toda base elevada a um logaritmo de mesma base é igual ao logaritmando. O próximo que nós temos aqui é uma igualdade de logaritmos. Aqui ficou faltando o m, né? Ficou logaritmos, mas é um m aqui. Igualdade de logaritmos. Depois a gente conserta isso. Vai ficar então, log de m na base A é igual a log de n na base A. Então, m é igual a n. Gente, eu estou falando de uma igualdade. Se eu tenho uma igualdade, tudo que está aqui do meu lado esquerdo tem que ser igual ao que está aqui do lado direito. Então, se essa base é A, essa base aqui também tem que ser igual a A. Se aqui é m, aqui tem que ser igual a n. Então, as bases têm que ser iguais e os logaritmandos também têm que ser iguais. Então, ó, a definição fala o seguinte: dois logaritmos são iguais se e somente se as bases forem iguais e os logaritmandos também. Como que isso vai ficar no exemplo? Vejamos. Se eu tenho aqui log de 8 na base 5 igual ao log de x na base 5. Quem que seria o x? 8. Por quê? Porque eu tenho uma igualdade. As bases têm que ser iguais. Então, 5 tem que ser igual a 5. Então, o x tem que ser igual a 8. O logaritmando tem que ser igual ao logaritmando. Ok? Outro exemplo. Se eu tenho aqui log de 2 na base x igual ao log de 2 na base 3. Por definição, o logaritmando tem que ser igual ao logaritmando e as bases têm que ser igual às bases. Então, o x tem que ser igual a 2, certo? Então, isso aqui é a lei da igualdade, certo? Espero que vocês tenham entendido, né? Vamos estudar um pouquinho mais e fazer as atividades. É nóis!